Abra sua Bíblia comigo em dois textos, João 3 e 1 João capítulo 3. Aleluia! Seja muito bem-vindo à nossa última noite de abril, na nossa série Unidos para Amar. Nós começamos o ano falando sobre unidos para frutificar. E todo fruto ele precisa amadurecer. Então nós trabalhamos o mês passado a respeito unidos para amadurecer. E se você prestou bem atenção na palavra amadurecer, contém a palavra amar. Dentro da palavra amadurecer, contém lá a palavra amar. Então, esse mês de abril, nós conversamos sobre o amor. E, queridos, como que Deus trabalhou conosco nesse mês de abril? Já vamos fazer algumas retrospectivas. Queremos lembrar a todos de que hoje, virada de mês, nós temos a nossa noite no secreto. A noite no secreto é aquele tempo de oração das 22 horas até as 0 horas, aonde que nós nos reunimos quanto igreja para nós orarmos, consagrando o mês vindouro e terminando o mês na presença de Deus. É um momento muito especial, muito renovador, e você que pode estar conosco, haja visto amanhã é um feriado, se você puder ficar com a gente das 22 às 0 horas, é um tempo muito dinâmico de oração, valerá a pena você estar com a gente. Então seja muito bem-vindo para interceder conosco e ser ministrado pelo Senhor. Sábado agora nós temos a nossa grande ceia, né? A nossa ceia geral, e você podendo esteja com a gente, sempre é um momento muito extraordinário que nós temos ao redor da mesa, sendo ministrados pelo Senhor. Como acontece sempre no primeiro domingo que sucede a ceia geral, também acontece a ceia na manhã de celebração, a partir das 10h15. Em especial, nesse domingo, o nosso vice-presidente, pastor Lediel, estará ministrando também aí na manhã de celebração, que acontecerá também ceia. As programações sucedem normalmente e você podendo estar, esteja com a gente. Ok? O meu material, por favor. Nós lemos 1 de João durante todo o mês de abril, e como Deus conversou com o meu coração lendo 1 de João. A vontade que eu tenho é de memorizar 1 de João. Eu ainda não ousei, mas eu penso que é uma boa tentativa. Pelo menos escrever manualmente 1 de João, para ver se aquelas palavras, aquelas letras, seja imprimida na nossa mente. É uma carta extraordinária. Quem leu 1 de João ao longo do mês de abril, levante a mão. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos irmãos. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos nossos irmãos. Que Deus te abençoe, e eu creio muito quanto que você foi acrescentado pelo Senhor. Talvez você está com a gente pela primeira vez na nossa série Unidos para Amar, e eu quero convidar a você para se situar, se localizar por aquilo que Deus nos conduziu ao longo desse mês de abril. No nosso primeiro encontro, nós falamos sobre esse tema, viva o mais excelente. Quando Paulo escreve à igreja de Coríntios, o último versículo do capítulo 12, ele vem convencendo a igreja a buscar com zelo, a buscar com fervor os dons espirituais. Ele termina na última parte do capítulo 12 dizendo: eu vou lhe mostrar um caminho mais excelente. Esse é um nível que Deus nos convida a viver. Não é um nível do bom,
não é o nível do muito bom, não é o nível do ótimo, e também não é apenas o nível do excelente, mas é o nível do mais excelente. E esse é o caminho do amor. Todos aqueles que decidem viver, todos aqueles que decidem caminhar no caminho do amor, o nível da sua vida é o nível do mais excelente. E como nós conversamos em 1 Coríntios capítulo 13, como que o amor aparece naquele texto para educar ao nosso coração, de que o amor te leva para o caminho das essências. Não é o caminho das aparências, você não se move pelas aparências, você não é impressionado pelas aparências, mas é pelas essências. É o amor que ele te livra do pior que há em nós, e nós fomos ministrados pelo Senhor. Essa mensagem está também no nosso canal. Na nossa segunda noite, nós conversamos sobre nem 8 e nem 80, mas 70 vezes 7. Quem estava aqui naquela noite? Quem estava aqui? Gente, que noite especial foi essa, a equação do reino de Deus. Não é 8 e também não é 80, 70 vezes 7. Conversamos dentro de Mateus capítulo 18, como o Senhor conversou com a gente. Essa mensagem cresceu muito dentro de mim, e Deus falou muito ao meu coração, essa decisão de você ir para a vida a partir dos 70 vezes 7, de você não impor limites, de você ir além da sua obrigação. Essa mensagem, você que não ouviu, vale a pena você também ouvir. No nosso último encontro, nós falamos sobre Cristo, a nossa referência de amar e a nossa referência de ser amado. Falamos em 2 Coríntios capítulo 13. Gente, quantas confusões vêm trafegando no nosso entendimento em relação em ser amado por Deus. Quantas crises de relacionamentos com Deus nos sobrevêm, porque nós distorcemos o que a Bíblia nos convida a viver sobre o que é ser amado por Deus. Foi uma noite muito especial, olhando para Jesus, o quanto que nós somos educados em ser amado por Deus. Jesus vai ouvir: tu és o meu filho amado. O que sucedeu com Jesus sendo filho amado? Não espere que com você haverá um poupar. Não pense que porque você é amado, que Deus vai tirar os Judas do seu caminho, Deus vai tirar os Pedros, Deus vai tirar os Tomés, Deus vai tirar os Pilatos, Deus vai tirar os Anás, os Caifás, porque você é amado por Deus. É uma mensagem que vale a pena a gente rememorizar, porque de fato é Deus conversando com a gente. Resumindo, nós queremos fazer você entender que ao longo desse mês, pelo menos 4 conselhos práticos você precisa entender em tudo aquilo que Deus conversou com a gente. O primeiro conselho prático é de que a nossa maior luta para amar não está fora, mas dentro da gente. Você não pode ignorar essa verdade. Você não pode atropelar esse entendimento. Ao longo desse mês, Deus veio conversando com a gente para nos fazer entender de que o seu maior desafio para amar não é as pessoas ruins que estão à sua volta. O nosso maior desafio de amar não são aquelas pessoas que nos maltratam. O nosso maior desafio de amar não são aquelas pessoas que são falsas para conosco. O nosso maior desafio de amar não são aquelas pessoas que nos ignoram, não são aquelas pessoas que querem o nosso mal. O nosso maior
desafio, a nossa maior guerra, a nossa maior batalha é dentro da gente. Paulo vai nos lembrar isso em Gálatas capítulo 5, no versículo 17, quando ele diz: porque a carne, ela luta contra o espírito. Essa luta não está falando de demônios, essa luta não está falando de uma guerra externa, essa luta não está falando de um embate fora, essa luta é algo que acontece dentro de você. Nunca a sua carne vai concordar em você amar pessoas. Nunca a carne vai concordar em você viver uma vida de oração. Nunca a carne vai concordar em você levar o reino de Deus como prioridade. As dificuldades que interpõem diante de nós, elas não são maiores os que acontecem fora do que aquelas que levanta dentro de nós. Paulo vai escrever dizendo em 2 Coríntios de que as fortalezas, as nossas lutas, as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus contra as fortalezas. E você sabe o que é fortaleza ali? É sofismas. Sofismas é um padrão de pensamento que se instala no nosso entendimento, transvestido de verdade, mas é falácia. São aquelas ideias que você tem de direito. São aquelas ideias que você tem de razão, que parece que o que você tem de fazer porque você tem razão, porque você está certo, porque você está do lado correto, então você tem de agir assim. Mas por debaixo da superfície, a história não é exatamente assim. E você precisa entender de que essa guerra, ela é interior. E como é que você vence essa guerra? Como é que você vence essa batalha? O texto vai falar, tanto no versículo anterior, como no que vai suceder, de que você precisa andar no Espírito. Você precisa ser guiado pelo Espírito. As pessoas vão dizer: mas pastor, o nível em que a Bíblia estabelece para amar é um nível utópico, é um nível inalcançável, é um nível muito alto, isso é só para alguns, isso é só para líderes, é só para pastores, eu não consigo alcançar. Não, este é um nível para todos, mas só é possível para aqueles que são guiados pelo Espírito, que são movidos pelo Espírito, que está cheio do Espírito. Você precisa vencer a sua guerra interior. Você precisa levar essa batalha a sério. Você precisa levar essa guerra que se estabelece no seu interior. Você precisa entender que a sua maior batalha para amar não está fora, mas está dentro. Você me entende? Diga amém. O segundo conselho prático que você precisa entender ao longo do mês é de que você não pode deixar que as decepções bloqueiem o fluxo do amor. Vamos dizer junto? Vamos lá? 3, 2, 1. Esse é um grande desafio. Alguém já me procurou e sempre me procura, dizendo: pastor, estava indo tudo muito bem, eu estava ajudando, eu estava cooperando, eu estava acompanhando, eu estava investindo, eu estava doando, até que esta pessoa pegou tudo o que nós demos e jogou fora. Reuniu tudo em que nós ministramos e
lançou como que numa lata de lixo. E esses acontecimentos, a somatização desses episódios fazem com que nós vamos retendo, a gente vai bloqueando, porque na verdade a gente quer se proteger, a gente não quer ser ferido mais, a gente não quer ser decepcionado mais, a gente não quer ser frustrado de novo, e a gente vai se guardando, a gente vai se protegendo, a gente quer salvar a nós. Mas o texto vai dizendo que à medida em que você se empenha em salvar a si mesmo, você se perde. Quem quiser salvar a sua própria vida, perderá. Esse texto me faz lembrar de Lucas capítulo 15. Um pai que teve um amor doador, um pai que teve um derramar de amor para com o filho, e este filho corresponde com o abandono, com a ignorância, com a ruptura. E o que eu acho muito interessante nesse texto, que todas as vezes que eu o menciono, essa é a parte que mais me encanta, de que esse filho decide voltar para casa, porque ele sabe que o pai está no mesmo endereço. No mesmo endereço, não apenas geográfico, mas no mesmo endereço do coração. O filho sabia de que o coração do pai, apesar de tudo que sucedeu, ele estava do mesmo jeito. E é aqui que você precisa entender de que quando os pródigos entram no seu caminho para gastar, para drenar aquilo que você doou, isso não pode te deslocar do lugar de sempre. Você sabe por quê? Que houve esperança para o homem caído, porque Deus nunca saiu do seu lugar. Você pode dizer amém por isso? Deus nunca saiu do seu lugar. O nosso pecado não deslocou Deus do lugar em que ele estava sempre. Ele desce no Éden e ele desce no mesmo endereço, ele desce na mesma posição, mas quem estava no lugar equivocado era Adão. É por isso que Deus vai chamar Adão. E Deus não chama para dizer o que você fez, Ele chama para dizer aonde que você está, porque muito mais importante do que você fez, de certo ou de errado, é onde que você está agora se movendo. Então o amor, você não pode deixar de que isso te bloqueia. Você não pode deixar que as decepções do passado, que as decepções do ontem faz com que você, pastor, eu já fui assim, eu já fui empolgado, eu já servi tanto, eu já fui prestativo, pastor, eu já fui tão espontâneo. Eu vejo essas pessoas hoje dizer, eu sei o que é isso, porque eu já fui assim, mas eu já apanhei tanto, pastor, eu já sofri tanto, que eu fui decidindo, eu fui agendando o meu coração para que ele ficasse cada vez mais restrito. Não, não e não, não permite que as decepções e as frustrações bloqueiem o fluxo do amor que precisa fluir do seu coração. Você crê nisso? Diga amém. Não deixe, não permite que isso lhe suceda, porque à medida em que você bloqueia o fluxo, é você que se torna a imagem e semelhança do seu algoz. Em terceiro lugar, o texto para esse é Romanos 12, 21. Não deixe o mal te vencer, mas vence o mal com o bem. Então preste atenção, não é retendo o bem que você vence o mal. É por isso, preste atenção, é por isso que quando Jacó
quer reaproximar do seu irmão Esaú. Sabe o que ele fazia para Esaú? A Bíblia diz que ele enviava presentes. Quando Jacó queria reaproximar, reconciliar com seu irmão, ele enviava presente. Porque é você praticando o bem que você vence o mal que lhe fizeram, e não você retendo o bem, e não é você bloqueando o amor, não é você retendo os atos de bondade que fará com que você vença o mal que tentaram lhe fazer. Em último lugar, penúltimo lugar, não esqueça, não espere a recompensa do amar equivocadamente. Ei, não espere a recompensa do amar em lugares e em momentos equivocados. As pessoas olham para o amor de uma maneira pesada, porque elas aguardam, elas esperam de que a recompensa do amor deverá acontecer diante das pessoas que elas estão amando. Não, não e não. Você não pode esperar de que as pessoas que você derramou paixão, as pessoas que você derramou honra, as pessoas que você derramou dons, talentos, não espere que sejam elas que irão te recompensar. Não, olha o que o texto vai dizer: e serás bem-aventurado, porque elas não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição. Eu vou te dizer uma coisa: você sabe por quê que Jesus não desistiu da cruz? É porque ele não esperava a recompensa na cruz. A cruz nunca foi o fim último de Cristo. Porque se a cruz fosse o fim último de Cristo, nós iríamos desesperadamente desanimar. Como assim? Eu vou amar como Jesus, eu vou perdoar como Jesus, eu vou honrar como Jesus, e eu vou terminar numa cruz. Como assim? Não. Jesus não esperava a recompensa na cruz. A recompensa do sacrifício de amar, Jesus aguardou para amanhã de domingo. Foi para amanhã da ressurreição. A cruz diz assim: não vale a pena. A cruz diz assim: olha, você está perdendo o seu tempo. A cruz diz assim: olha, você está passando por um bobo. A cruz vai dizer: olha, você investiu tanto e olha como você está sendo desprezado, olha como você está sendo retalhado, olha como você está sendo censurado, olha, você se doou tanto e olha onde que você está terminando. Essa é a linguagem humana e natural da cruz. Mas quando Jesus está ali, ele está olhando para o túmulo vazio. O Pai receberá o sacrifício do Filho e o exaltará soberanamente e lhe dará o nome que é sobre todo nome, para que toda língua confesse e todo joelho se dobre e diga que só Jesus Cristo é o Senhor. Quem pode aplaudir a Cristo esta noite? Não aguarde, não espere recompensas do amar em lugares e em pessoas equivocadas. Então, assim, ó, em vez em quando alguém vai entrar no seu caminho e vai te elogiar. Em vez em quando alguém vai entrar no seu caminho e vai dizer: olha, como você me abençoou, olha, continue assim, como você está diferente para melhor. Quando você receber isso, gente, é como se fosse um sinal da volta de Cristo. Receba isso como se fosse: meu Deus, Jesus está voltando. Não se move
sendo reféns de reconhecimentos, porque você estará bloqueando, neutralizando a sua recompensa. Eu sei que isso é loucura para os que perecem, mas para quem teme a Deus, a palavra da cruz é poder de Deus. Amém. Em último lugar, creia. O amor cura. Olha, o amor cura. Olha, existem coisas que os melhores medicamentos que trabalham com as emoções dos seres humanos. Existem coisas que os melhores tratamentos psicológicos, psiquiátricos não conseguem resolver. Basta o amor para que este coração sare de amargura, de ressentimento, de feridas do passado. Creia que o amor, ele sara. Quantos se lembram da Kim Puk? Essa mulher ficou eternizada nessa fotografia, fugindo de um incêndio da sua casa, lá na guerra do Vietnã. Ela está nua, essa menina nua, ela está toda queimada, o seu corpo, principalmente atrás. E essa mulher carregou ao longo da sua vida uma tristeza, uma angústia, quase que uma revolta do que a vida lhe proporcionou. E essa mulher vai estudar medicina em Cuba. Ela se casa com alguém, com um senhor, com um jovem, e eles mudam para o Canadá, e eles decidem viver no Canadá. E um dia ela estava caminhando na rua do Canadá, e alguém lhe reconhece, e ela entendeu que ela precisava tratar o seu passado. E louvado seja Deus, que a Kim Puk ganhou o Novo Testamento. E quando ela leu o Novo Testamento, e ela entendeu o amor de Cristo, ela conta, hoje ela é uma missionária, ela conta o quanto que o amor, a consciência do amor divino vai sarando todas as feridas que a guerra e a vida havia deixado no seu coração. O amor sara, o amor cura. Há muita gente vivendo sob doenças psicossomáticas porque tem resistido o caminho do amar. O amor cura, cura a alma, cura o coração, cura a mente, cura o físico, cura o espiritual. Existe virtude saradora no amor. Você crê nisso? Diga: eu creio. Amém? Foi assim que nós conversamos ao longo do mês de abril. Praticamente esses pontos foi o que nós conversamos ao longo desse mês de abril. Vamos ler o texto? Você pensou que eu havia esquecido? Eu não esqueci do texto que nós iríamos ler. Vamos ler João capítulo 3 e nós vamos fechar então a nossa noite de hoje. Já vamos terminar logo em seguida, porque nós temos um lindo trabalho a fazer. João capítulo 3, versículo 16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? 1 de João capítulo 3, versículo 16, vai nos dizer: conhecemos o amor nisso, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Vamos falar rapidamente hoje sobre seja um presente, porque nós vamos terminar logo em seguida, e nós vamos descer aqui para a parte inferior do templo,
ali no refeitório e nós vamos doar presentes. Doar presentes. Essa foi a dinâmica do mês de abril. Você presentear alguém. Você dar presente para alguém. Porque o texto mais chave das Escrituras, conhecido como texto áureo, é João 3,16. Porque Deus nos deu um presente. Jesus é o presente de Deus para a humanidade. Amém? Jesus é o presente, amém? Presente, Jesus é o presente que Deus deu para nós. E eu quero trabalhar rapidamente para nós orarmos. O que um presente produz na vida de um presenteado? A primeira coisa, o presente alegra, sim ou não? Jesus alegrou a nossa vida, sim ou não? Jesus alegrou. Gente, você consegue imaginar o quanto que Jesus não alegrou a vida das pessoas? Você consegue imaginar o quanto que Jesus, aonde que ele passava, ele conseguia penetrar pessoas que viviam abismos de tristezas, de angústia? Eu fico imaginando aquele paralítico de João capítulo 5, há 38 anos, ele estava ali, um homem angustiado, um homem entristecido pela vida, pelas frustrações. Jesus chegou lá e Jesus foi alegria. Jesus foi alegria para aquele homem. Jesus foi alegria. O presente, ele nos alegra. Quando a gente recebe um presente alegre. O sorriso vem nos nossos lábios. Mas o presente, ele não apenas nos alegra, ele também nos surpreende. Quem já foi surpreendido por algum presente? Presente surpreende. É por isso que geralmente os presentes, eles vêm embrulhado, embalado, porque é gostoso essa surpresa. O amor surpreende. Você consegue lembrar alguém na Bíblia que Jesus surpreendeu? Você consegue imaginar um Zaqueu que construiu toda uma agenda para ver Jesus? Ele queria ficar como num palco, ele queria ficar de longe, ele queria ser apenas um espectador, mas de repente Zaqueu, ele quase caiu da árvore quando Jesus para e chama ele pelo nome e diz: olha, desce depressa, porque olha, eu vou morar, eu quero dormir na sua casa. Meu Deus, imagina o coração de Zaqueu. Olha, pensa um coração, foi teste para cardíaco, ele não imaginava, mas Jesus surpreendeu Zaqueu. Mas o amor, o presente, ele não apenas alegra, ele surpreende. Mas ele não apenas surpreende, o presente, ele também ajuda. Ele supre uma necessidade. O amor ajuda. Meu Deus, quantos presentes que eu já recebi. Eu lembro de uma vez que nós estávamos recém-casados e a gente vivia em uma grande pindaíba. E teve um dia que o aluguel ele já estava vencido. E foi um tempo assim tão tenso, porque a gente nunca esquece o nome do nosso credor, né? E quando nós soubemos que o nosso filho era menino, aí ele disse: pelo amor de Deus, pode colocar qualquer nome, menos o nome do nosso credor. E era uma coisa tão tensa, porque quando o aluguel estava ali vencido, e a gente ouvia o barulho da moto chegando na casa, a gente podia estar fazendo, então a gente parava, até quase a respiração, e ficava em silêncio, assim, quietinho. E ele buzinava, e ele ia embora. Irmão, mas pensa uma coisa tensa, uma dificuldade. E o aluguel estava vencido. E eu fui pregar numa igreja. Uma grande igreja. E eu lembro que acabou
o culto, e o pastor veio me abençoar com uma oferta, e ele me deu uma oferta: pastor, eu quero te abençoar de todo o coração. Eu falei: amém. Quando eu abri a oferta, era R$50. Eu agradeci a Deus por aquela oferta, mas o aluguel na época era R$450. Isso há 11 anos atrás, 10 anos atrás. E eu fui para a moto, que eu nem tinha carro na época. E eu lembro que quando eu coloquei o capacete, quando eu fui ligar a moto, uma irmã disse: pastor, eu quero te trazer um presente. Disse: um presente? Amém. Ela me deu um envelope. Aí quando eu abri o envelope, 500 pila. Eu falei: uau, meu Deus, que presente que me ajudou. Porque presente ajuda. Presente, às vezes você ganha um presente que supre uma necessidade. Meu Deus, é um calçado. Quantas vezes, porque a gente que cresce, os nossos pés, eles crescem também, né? E quantas vezes eu usei sapato 41. Eu ganhava de presente, cortar o dedo eu não ia, né? Então eu enfiava o dedo, ficava aquele trem tudo assim, exprimindo, mas eu uso. Eu vou usar. Não durava muito, porque o negócio sempre descolava, né? Era muita pressão. Mas, que sapato que você ganha sapato? Já ganhei sapato aqui nessa igreja. Já ganhei, o irmão chegou: vou te presentear com um sapato. E você, às vezes você ganha presentes. E eu não falo apenas de coisas. Às vezes é um presente que você ganha, é uma viagem que você ganha, é uma visita que você ganha, alguém que chegou na sua casa e te trouxe boas notícias. Isso é um presente. Presente ajuda. Eu imagino aquela mulher que foi flagrada num ato de adultério. Meu Deus, todo mundo condenando ela. Jesus chega e Jesus vai ajudar aquela mulher. O presente, ele alegra, o presente, ele surpreende, e o presente, ele ajuda. E, em último lugar, o presente, ele embeleza. Ele faz as coisas ficarem bonitas, formosas. Às vezes, se é um presente físico, se é uma roupa, você fica mais bonita, você fica mais bonito. Mas embeleza é o coração. Quando você recebe um presente, é o coração que te embeleza, que fica belo, que fica formoso. Ei, tudo isso Jesus foi para nós, sim ou não? Tudo isso, Jesus nos alegrou, Jesus nos surpreendeu, Jesus nos ajudou, supriu as nossas necessidades. Aliás, foi Ele que pagou a nossa conta, foi Ele que remiu o nosso pecado, foi Ele que perdoou as nossas dívidas, foi Ele que nos deu a beleza da salvação. Agora veja, 1 de João capítulo 3, versículo 16... Jesus está dizendo: repita o que eu fui. Se eu fui um presente para vocês, então agora chegou a hora de vocês serem um presente para a vida de alguém. Então, se Jesus foi a nossa alegria, então seja a alegria de alguém. Ei, ore, fala: Deus, eu quero ser a alegria de alguém. Você sabia que existem pessoas entre nós, na igreja, que são as pessoas que, para sorrir, é quase que um sacrifício? Existem pessoas que naturalmente elas não sorriem, elas não têm um semblante alegre. A alegria, eles precisam se esforçar. Você conhece aquela pessoa que você conta uma historinha engraçada e ela não ri? Já aconteceu isso ou não? Não era a historinha que era ruim, é ela que é ruim de rir. Tem gente que tem dificuldade de sorrir. A alegria não é o que reina. Não é o que reina, é um semblante assim pesado. Ei,
Seja um presente para alguém. Quando Paulo menciona a respeito de Tito, confira com cuidado, quase todas as vezes que Paulo menciona Tito, junto contigo ele fala sobre alegria, porque Tito foi a minha alegria, porque Tito foi o meu consolo, porque Tito foi a minha alegria. Seja a alegria na vida de alguém. Faça as pessoas alegrarem. Faça as pessoas sorrirem. Seja um instrumento de alegria na vida das pessoas. Amém? Amém. Você que tem essa... Existem pessoas que elas conseguem fazer festa no velório. Não tem gente que elas têm assim, é muito natural. Elas são alegres assim por demais. Usa isso e alegra a pessoa. Seja um presente na vida de alguém. Alegre a vida das pessoas. Que você não seja motivo de choro para ninguém aqui na família de Blue. Não entristeça ninguém no estacionamento. Ei, não entristece ninguém. Não entristece as pessoas, não fere as pessoas, não faz as pessoas chorar, não. Você é um presente. Você precisa ser um instrumento de alegria na vida das pessoas, como Jesus foi um instrumento de alegria, de boas notícias. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para evangelizar. A palavra evangelho é boas notícias. Ele me ungiu para eu dar boas notícias para as pessoas. Você conhece alguém que você fala assim: e aí, conta as novas? Ele fala: pá, as coisas estão ruins, hein? Rapaz, a coisa está ruim, meu Deus. Não. Seja um portador de boas notícias. De boas notícias. De boas notícias. Seja um instrumento de alegria. Eu lembro de uma vez que eu estava no Parque Ramiro, isso deve ter uns 2 ou 3 anos, e naquele dia eu cheguei no Parque Ramiro, eu disse: Deus, eu preciso falar de Ti para alguém. E nós já estávamos indo embora, e de repente chegou uma mulher para vender algo. E quando ela chegou para oferecer a mercadoria, eu ofereci a mão para ela, e eu cumprimentei ela: boa tarde. E ela disse: nossa, que energia. Eu falei: não é energia, é presença de Deus. É presença de Deus. Aí ela falou assim: você é pastor, né? Eu falei assim: pela graça de Deus. Você precisa transmitir a graça da alegria às pessoas, porque você é um presente, mas você precisa surpreender as pessoas. Ei, surpreende as pessoas. Primeiro, começa a surpreender. Surpresa foi a dinâmica do mês passado. Começa a surpreender as pessoas de perto. Surpreende o seu cônjuge, surpreende a sua esposa, o seu marido, o seu pai, a sua mãe, os seus filhos. Surpreende os seus amigos, surpreende o seu patrão, surpreende o seu funcionário, surpreende as pessoas. Surpreende, gente, existe tantos meios para você surpreender alguém. Jesus surpreendia as pessoas não chegavam perto de Jesus, eles nunca conseguiam descobrir a previsibilidade de Jesus. Jesus não era previsível, Jesus sempre fazia algo além, algo a mais. Jesus surpreendia. Surpreenda as pessoas, seja um presente. Ajude as pessoas, que o seu abraço, que a sua atenção, que o seu tempo venha ajudar gente, venha suprir necessidades do coração, venha suprir necessidades da alma, e não apenas com presenças, com emoções, mas também com dinheiro. Com dinheiro. Nós também ajudamos com dinheiro. Usa as suas finanças para abençoar pessoas. Use o seu dinheiro para abençoar e honrar as pessoas. Vamos embelezar a vida das pessoas. Vamos tornar as pessoas mais bonitas. Vamos tornar as pessoas mais formosas, com a maneira com que nós vamos tratar elas. Seja um presente. Seja um presente para a vida de alguém. Amém? Você é um presente de Deus
para a vida. Você é um presente de Deus para a família Deblô. Você é um presente de Deus para a nossa igreja. Nós estamos felizes porque vocês congregam nesta igreja. E que nós sejamos também um presente para a vida de vocês. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. E eu quero fazer uma oração com vocês. E que nessa oração você agradeça o presente que Deus nos deu a respeito de Jesus. O presente era a tradução do amor de Deus. Porque Ele nos amou, então Ele vai nos presentear. Porque Ele nos amou, Ele vai nos presentear. E que nós sejamos um presente para alguém, porque nós decidimos amar como Deus amou. Porque nós decidimos amar como Ele amou. Pai, obrigado, Senhor, pelo mês de abril que o Senhor veio conversar com a gente. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor nos educou. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra derramada. Obrigado, Jesus, porque Tu foste o nosso presente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor foi o melhor presente que o Pai poderia nos dar. O Senhor nos trouxe alegria. O Senhor nos trouxe surpresas. O Senhor nos trouxe ajuda. O Senhor nos trouxe beleza. O Senhor foi o melhor presente do Pai. O Senhor foi o melhor presente dos céus. Obrigado, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado por ter nos amado tanto. Nos ajuda a sermos um presente na vida de alguém. Nos ajuda a ser um presente na vida uns dos outros. Nos ajuda a amar de sorte que sejamos um presente. Que nós não sejamos, ó Deus, pesos, que nós não sejamos angústias, que nós não sejamos tristezas, que nós não sejamos desalentos, que nós filhos não sejamos angústia do pai, desgaste dos pais, mas que nós sejamos um presente para os nossos pais. Que nós sejamos um presente para esta igreja, que possamos alegrar, que possamos surpreender, que possamos ajudar, que possamos, Deus, embelezar a vida dos nossos irmãos, que esta igreja seja um lugar em que os presentes se encontram, em que os presentes se abraçam, em que os presentes se alegram, se surpreendem, se embelezam e se ajudam, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.